Olá, estudantes! Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma videoaula dessa disciplina maravilhosa, não é? E desafiante, Sistema de Informação Gerencial. Uma disciplina que vai subsidiar, vai nos dar a condição da gente trabalhar nesse mundo, né, tão digital, esse mundo da tecnologia, né? E hoje nós temos um bate-papo aqui interessante sobre o gerenciamento tecnológico do capital humano, né? Eu, Ana Carla Moura, professora da disciplina, e também Cristiane Oliveira, que é professora conteudista e formadora dessa disciplina, né, Cris? Hoje o papo vai ser bom. Vai ser bom. Eu tenho só que agradecer a oportunidade de permanecer ao lado de uma pessoa que é sumidade no assunto, uma grande profissional, colega de trabalho, que com certeza vai trazer dicas importantíssimas para a gente. Então, vamos lá. Embora. Vamos embora. E Cris, com a experiência dela, vai nos brindar aqui, não é? Com essa questão da modernidade, da tecnologia, viu? Vamos esforçar. Nós estamos assim preparados para conversar sobre desafios, né, Cris? Vamos lá. Vamos lá. Antes da gente entrar especificamente no assunto da videoaula, eu gosto sempre de fazer uma introdução, uma contextualização, onde é que está esse tema, né? Onde é que está o assunto de hoje. Bem, o assunto de hoje, gerenciamento tecnológico do capital humano, está dentro desse escopo dos sistemas de informação gerencial, que têm sido, né, atualmente muito bem colocados, independente do tipo de empresa, se ela é comércio, se ela é serviço, independente do porte, se ela é pequena, média ou grande, ele está sendo aplicado, não é? Ele está sendo colocado, os aplicativos estão aí, os sistemas estão aí, no dia a dia da gente, né? A gente agora tem um smartphone na mão e a gente consegue acessar tanta coisa daqui para o mundo todo. Então, a gente tem, neste contexto do gerenciamento tecnológico do capital humano, 3 tópicos importantes que são as informações e o banco de dados de recursos humanos, que deve ser confiável, que deve ser um banco de dados de qualidade, né? E isso é fundamental. E a gente tem um sistema de informações de recursos humanos. A gente vai falar de sistema de informações gerenciais de recursos humanos, que é o quê? O que seriam esses sistemas gerenciais, né, de recursos humanos? São os sistemas que trazem informações para decisões gerenciais, decisões estratégicas, decisões que podem mudar o curso, né, da empresa, de como é que está o resultado da empresa, a produtividade da empresa, né? Porque a empresa é feita de capital humano, né? Então, assim, a gente hoje vai falar sobre esse tema, e para começar a gente falar sobre esse tema, a gente trouxe aqui 2 tópicos importantes sobre os sistemas de informação gerencial, que são o seguinte: os sistemas de informação, eles podem ser capazes de ir além dos programas de computadores. É o que Laudo e Laudo coloca, eles são estudiosos do tema em profundidade, estudam profundamente o tema. E eles dizem o seguinte: o programa de computador não necessariamente é um sistema, porque o sistema ele integra, ele traz mais do que um programa isolado. O programa ele pode ser isolado, o sistema já está dizendo a palavra, como a gente colocou ainda no início da disciplina. O sistema ele fala de algo que inclui, não é? É um conjunto de informações dentro de um sistema para que ele gere relatórios, que ele gere informações mesmo, né, através dos dados para a tomada de decisão. Muito bem. Então, para que eles sejam aplicados com produtividade, e possa trazer produtividade para a organização, é imprescindível, né, é indispensável que a gente conheça as dimensões organizacional, humana e tecnológica da empresa. O que é que a empresa tem, qual é a cultura da empresa e o que é que ela tem de tecnologia para a gente utilizar. Tá bem? E conhecer a dimensão humana, que são as pessoas. As pessoas estão qualificadas, não estão qualificadas para usar os sistemas? A gente precisa fazer esse tipo de avaliação, porque você pode ter um sistema muito bom, adquirir o sistema, customizar, como a gente falou, inclusive na aula que a gente tem que tratar sobre as questões das dimensões, né? Que se eu tiver um sistema bom, mas se não tiver a pessoa treinada, não vai funcionar.
Então, é um conjunto. Se eu tenho um computador que trava, né? Se eu tenho um computador que está desatualizado com a versão desatualizada, ele trava, não vai funcionar. Então, se esse sistema não estiver rodando com essas dimensões da tecnologia, a dimensão humana e trabalhando dentro da cultura, ele não vai funcionar, não vai trazer produtividade, porque ele não vai me dar o que eu preciso. Né? E quando eu digo eu preciso, é a organização como um todo. Né? A direção da empresa, ela quer o quê? Resultado. É o que ela precisa. Então, e aí, o que é preciso para a gente ter? Vamos lá, vamos adiante, porque daqui a pouco a gente vai começar o bate-papo aqui, trazendo mais elementos e mais informações para você, para gerar conhecimento para você. Então, o que é preciso? É preciso conhecer quais são as informações ou que informações os gestores necessitam. Será que eles precisam? A gente começa esse bate-papo agora, né, Cris? Será que eles precisam? Né? O dado, por exemplo, que tem no departamento pessoal, quando você é contratado, né? Quando a gente contrata alguém como área de RH, o departamento pessoal precisa de CPF, identidade, endereço, telefone, dados sensíveis, inclusive, né, Cris, pela LGPD. Será que o gestor precisa desses dados? Bom, levando em consideração que toda informação, ela mune a empresa de dados, ainda que sejam acessíveis, os subsistemas que estão ligados aos recursos humanos, a administração desses recursos humanos necessita, mas não para expô-los, porque aí a gente entra na lei de proteção de dados. Quando já existem aí normativas que implicam, né, as empresas que usam esses dados de forma equivocada. Então, levando em consideração que é necessário tê-los, é importante entender que não é necessário expô-los. Isso, muito bem. E aí tem uma outra coisa que você falou que eu achei muito importante, é a necessidade do confronto dessas informações ou atualização desses dados para que eles sejam o mais fiel possível e, ainda que sejam sensíveis, estejam colocados no aporte necessário e cabível para aquele momento. E confiável, entende? Né? E confiável. Isso, Cris, exatamente. A segurança de dados. Segurança de dados. Se a gente tem dados dentro de um sistema, e dados que não são seguros, né? Ou aquele sistema em si não é seguro, a gente não vai ter informação segura. Exatamente. É isso. Então, assim, muito bem colocado. Então, para que um gestor da área, por exemplo, da produção, que tem um problema lá na produção, precisa saber do CPF, da identidade, do PIS da pessoa? Não há necessidade. Então, por isso que é colocado aqui, que a Venato coloca bem, né, Cris? Que para a gente customizar, para a gente ter um sistema funcionando que tenha produtividade, a gente precisa conhecer quais são as informações que os gestores necessitam. Por exemplo, o funcionário falta sempre às segundas-feiras. O funcionário tem problema na produção, no desempenho da atividade. Sim. Então, a gente precisa verificar isso. O que é que a gente tem de informação a respeito daquele profissional? Será que ele está adoecido, por isso que ele está faltando? Será que ele está com algum problema em casa, por isso que ele está faltando? Né? Ou então, se ele não está produzindo bem, o que é que está acontecendo? Será que ele recebeu treinamento? Será que ele não recebeu? O seu treinamento foi adequado? Então, isso pode estar dentro do sistema. Tá bem? Então, que informações são importantes? Tem que ser definido. Né? Quais são os relatórios? Quais são os dados, né, que vai dar subsídio para o gestor? Dar aquilo que é necessário para a situação. Eu preciso entender que, enquanto gestor, como técnico de recursos humanos, conhecer o meu capital humano e tudo que o cerca vai me embasar de dados que vai me propiciar a tomar decisão, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Mas não, dados mais sensíveis, que foi dito anteriormente, não há necessidade. Então, aí cabe a cada setor estar trabalhando dentro do seu quadradinho, encontrando esses dados que é necessário para ele. E aí eu vou tocar mais uma vez no assunto do profissional, que ele é importante. Então, entender qual é essa dificuldade, de que forma ele está trabalhando e se isso está impactando no produto final, que é o seu trabalho, né, no resultado diário, digamos assim, ele precisa ser investigado com os dados coletados para aquela situação, né? Faltas, se são justificáveis, se atestados, essas coisas que são necessárias para o setor. Muito bem. E Cris está falando aqui que é importante para a gente
ficar atento é a questão do absenteísmo, né? Que esse sim é um dado importante, né? E que pode interferir na produtividade. Esse absenteísmo que é a falta ao trabalho, justificada ou não é? Pois bem, é isso. Então, de princípio, para um sistema funcionar bem, a gente tem que saber quais são as informações que os gestores precisam, sabe? Inclusive, a partir daquela cultura, daquela organização, do setor em especial, o setor da produção precisa de determinados relatórios que o setor comercial não precisa. Não precisa. Entendeu? E aí, o setor, por exemplo, administrativo precisa de informações que são diferentes das informações do setor financeiro. Então, é isso que a gente está dizendo. Ou, vamos lá, o setor de estoque. Cada setor vai precisar de informações diferentes. E isso também não é diferente para o segmento de recursos humanos. Muito bem. Então, aí, a partir daí, adaptar o sistema à necessidade dos gestores. Ele precisa frequentemente, o gestor da produção precisa saber frequentemente, semanalmente, ele precisa saber, né? Ele precisa ter a informação do sistema de recursos humanos, por exemplo, né? Como é que estão as faltas. Vou colocar de novo aqui, o absenteísmo. Como é que estão... quem vai sair de férias, esse é um dado importante. Quem está saindo de férias, a programação de férias do ano. Então, são informações para ele se programar, para o gestor se programar. Vai ter que substituir pessoas, vai ter que substituir ou na verdade, movimentar pessoas para ocupar aquele lugar na hora que um funcionário ele sai de férias. Ou então, por exemplo, quando ele está doente também, né, Cris? Então, essa é a questão, a adaptação. Então, o sistema não pode ser engessado. Sempre aqui, na empresa que eu trabalho, só gera relatório de mês em mês, ou então de ano em ano. Como assim, se o gestor precisa daquela informação com uma frequência menor? Você veja o perigo de não ter esse olhar atento a esse tipo de remanejamento de dados, quando, por exemplo, o empregado está de férias, só tem ele naquela situação, está faltando dias para voltar ainda, voltar de suas férias, aí ele recebe um telefonema da empresa. Volte, porque o seu substituto adoeceu e está de atestado. Aí a pessoa vai ter que retornar das suas férias. Olha o risco. O risco grande. O risco para a empresa, porque existe uma cadeia de funcionamento que precisa estar ajustado para este funcionário que está saindo de férias. Porque alguém que está de férias não pode retornar porque o outro adoeceu. Isso é falta de planejamento. Isso, muito bem, Cris. E aí os sistemas, os ERPs, né, que são... Eu vou falar em português, né? São os sistemas de gerenciamento dos recursos, né, da organização, eles têm condições de dar esses dados. Não é? E são dados estratégicos, mas que afetam a operação. A parte operacional. Não são dados estratégicos? São, mas afetam lá a produção. A produção não acontece no operacional, então é preciso estar atento. Muito bem colocado. Pois bem, e por fim, verificar quais informações, desculpe, devem gerar relatórios e quais podem ser acessadas. Pronto, foi o que a gente disse já de início. Estou vendo que a gente já adiantou, né, Cris? Algumas que é a questão dos dados sensíveis. São dados sensíveis. Por que o gestor precisa saber onde você mora? Não sei que algo aconteça, mas isso não é o caso. Ou saber seu CPF, seu PIS, sua carteira de trabalho. Eu estou colocando nesse geral porque é algo que é muito evidente hoje, e esse cuidado com acesso aos dados sensíveis, né, que a LGPD, ela cuida disso, tá bem? Então, dessa forma, a gente pode ter um sistema produtivo, ele precisa ser customizado, a gente precisa entender o que é que os gestores precisam para decidir melhor e para gerenciar melhor as suas áreas, muito embora a gente entenda que, mesmo sendo estratégico, e aí os dados e essa programação deve ser estratégica, não deixa de ser, por isso que é um sistema gerencial, já sistema de informação gerencial, para o gestor decidir, para a organização, a sua equipe de gestão decidir sobre qual é a melhor saída, né, e programação, tá? E aí afetar diretamente os resultados. Aí a gente tem um sistema funcionando adequadamente, trazendo resultados. Pois bem, então a partir dessa introdução, a gente já começou o bate-papo, né, Cris? A gente queria tocar em algo que eu acho que é aquela pergunta do dia sempre, né? A pergunta do estudante que está nos assistindo. Mas como é, então,
que o técnico deve trabalhar com os sistemas, né? Na prática, primeiro, será que ele sabe mexer em aplicativo, ele já sabe mexer no sistema? Eu acho arriscado, professora, mas é o começo. Pode ser, né? Pode ser, que mas sim, não né? apenas. Não apenas, e é o que a gente tem visto. Essa geração, a nova, a geração que está aí, a gente já está aprendendo também, eu já estou muito craque. Mas essa geração que está aí, ela acessa aplicativo, ela trabalha, mas talvez ela não conheça, não saiba como trabalhar no sistema integrado, porque o sistema integrado ele integra, ele está dentro e ele deve fornecer informações. Então, na prática, a aplicação de sistemas, eu acho que tem vantagem, né, Cris? E primeiro tem que estar o quê? Qualificado. Olhando de forma bem abrangente e sem ser agressiva no que vou dizer, não é que ver aplicativos, acessar aplicativos esteja errado, isso não é o ponto. O ponto é até que ponto isto está ou não adequado ao setor de recursos humanos e se isso é realmente um sistema integrado. Porque o sistema integrado ele é muito mais do que isso. Ele coloca o setor de recursos humanos como um ponto focal importante para a empresa. Ele não recua, né? Ele é algo que integra. E quando ele integra, ele coloca tudo aquilo, todos os subsistemas que são de recursos humanos à disposição da empresa a partir dos dados, de coleta deles. E se tem vantagens? Muitas. Muitas, porque nós vamos estar preparados para entender quem é essa pessoa e de que forma ela está trabalhando e se ela está tendo resultados, se esses resultados são aqueles que nós queremos e se nós podemos aumentar ainda mais envolvendo essa pessoa nesses resultados. Porém, precisa ser confrontado. A Lei de Proteção de Dados implica dizer que os dados sensíveis não precisam ser expostos. Para isso existe o setor, que é o setor do departamento de pessoal, onde lá todos esses dados são coletados, verificados e atualizados. É por isso que enquanto pessoa e profissional é importante que você saiba que você precisa atualizar esses dados. Entretanto, existe a necessidade de confrontar os dados, de se a produção de vendas está batendo com a produção de logística, se a entrega está corroborando com a produção, e aí esse sistema vai estar integrado. Avaliar e confrontar é extremamente positivo. Preocupa-se não fazer, nesse caso. Exato. Muito bem, professora. Olha, a gente hoje conseguiu já, fomos desafiadas e conseguimos trazer um pouco mais de informações para vocês nessa videoaula. Espero que vocês tenham entendido as vantagens, como o Cris colocou muito bem. E algumas preocupações, que é o quê? O profissional de RH tem que se preparar e se qualificar, não é? E é o que a gente está fazendo aqui, não é? Para atuar dentro desse sistema integrado, integrando o RH dentro desse sistema. Não fica de fora, porque é estratégico, vai dar o resultado e a produtividade que a empresa necessita. Muito obrigada, viu, professora? A gente bateu esse papo aqui, né, bem descontraído, e a gente quer fechar essa conversa de hoje com essa mensagem, que é uma mensagem interessante de Gary Hamel, né? Eu vou tentar falar em inglês, mas ele diz o seguinte, que as pessoas, elas não são apenas recursos a serem gerenciados, mas fontes de inovação, criatividade e diferenciação estratégica. Então, gerenciar as pessoas, esse capital humano, né, de maneira tecnológica, é uma grande vantagem, claro, mas são pessoas, somos o capital humano das organizações, tá bem? Então é isso. Obrigada, até a próxima, né, Cris? Que a gente tenha aí outras oportunidades. Você quer falar alguma coisa para a gente? Para mim, é só reforçar aquilo que Regama falou agora. Nós não somos máquinas, nós somos pessoas. E quando a gente toca nas pessoas, a gente toca com carinho. Então, use esses dados com sabedoria. Estar aqui é sempre um prazer. E ousem buscar mais informações para introduzir ao seu cotidiano. E aí, o céu é o limite para todo aquele que se forma e se qualifica. Obrigada, Ana. Até a próxima, gente. Eu que agradeço. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.